Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 42 até o versículo de número 46. Pelas manhãs temos refletido sobre as implicações de afirmarmos que a igreja somos nós. O que significa afirmar que a igreja somos nós em tudo que a gente é e faz como igreja local? Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, pela comunhão que temos uns com os outros a partir da comunhão que temos com o Senhor. Nos abençoe mais uma vez nesta comunhão, a comunhão dos santos, e nos abençoe agora também com a Tua palavra, que ela encontre lugar em cada mente e coração como revelação da parte do Senhor. É a nossa oração para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. O que é comunhão? O que significa dizer que vivemos em comunhão? Comunhão significa união, significa coparticipação ou participação conjunta com uma pessoa ou um grupo de pessoas com quem você tem algo, muito ou mesmo tudo em comum. A nossa comunhão como igreja, por sua vez, ela só é possível por meio de Cristo. Nós temos comunhão, nós estamos unidos uns aos outros, porque primeiro estamos unidos a Jesus. Porque estamos unidos a Jesus, é que nós nos tornamos unidos uns com os outros. Jesus é quem nos dá a liga. Jesus é o nosso amigo comum. É Ele que nos atrai. É Ele que nos chama à comunhão. Então nós atendemos ao chamado dEle, nós nos aproximamos de Cristo, mas quando nos aproximamos de Cristo, percebemos que não estamos sozinhos com Cristo. Ele não nos chamou apenas a nós, mas chamou a outros. Então, ao momento que nos unimos a Ele, passamos a estar unidos também com todos que estão unidos a Ele. Lá na cruz, Jesus nos uniu, nos reconciliou, não apenas com Deus Pai, mas nos uniu e nos reconciliou com todos os filhos e as filhas de Deus Pai, a quem chamamos de irmãos e de irmãs. A família de Deus, que tem Deus como Pai, Jesus como o irmão mais velho, e nós todos como irmãos e irmãs, a família de Deus. Por isso que o melhor retrato de um cristão não é alguém sozinho, não é alguém isolado, não é alguém
sentado em posição de lótus no alto de uma montanha. Só ele é a divindade. Mas o melhor retrato de um cristão é alguém sentado numa mesa familiar, numa grande família, onde ele toma parte, ele toma lugar, e ele serve e é servido, e desfruta igualmente de tudo que se tem na mesa. Isso é comunhão. Por isso que o versículo central deste texto, deste retrato que Lucas nos dá da primeira igreja, que nasceu no dia do Pentecostes, quando aqueles crentes em Cristo foram enchidos pelo Espírito Santo, o versículo central que resume a vida desta igreja é o versículo 44, que diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham, não algo, não muito, mas tudo. Tinham tudo em comum. Viviam em plena comunhão. Pergunta, irmãos, que precisamos responder é: quais são as características desta comunhão que chamamos de a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, a comunhão da família de Deus, da família de Cristo? Então, a primeira característica desta comunhão é que ela é uma comunhão extensiva. Extensiva a quem? A todos os crentes. Não apenas aos crentes da minha casa, não apenas aos crentes da minha igreja local, não apenas aos crentes da minha denominação, mas é uma comunhão espiritual extensiva a todos os crentes. A todos os crentes. Aqui o versículo é claro. Todos os que criam. Todos os que criam estavam unidos. Experimentavam comunhão. Então, todos os que criam, que pode ser resumido na expressão, na palavra crentes, são todos os crentes. Mas não simplesmente todos os que se dizem crentes. São aqueles crentes que têm a fé em suma importância, a fé em Cristo. São aqueles que têm a fé em Cristo como o fator primeiro e supremo, predominante, determinante de todas as coisas na vida. Então, quais são as implicações disso? É que a nossa comunhão é uma comunhão com todos os crentes do nosso arraial. Não necessariamente com todos do nosso arraial. Porque no nosso arraial, nem todos são crentes. No nosso arraial, há crentes. Há os que não são. E há os que ainda serão. Não nos enganemos. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que um irmão chegou a mim e disse assim: pastor, eu quero me batizar novamente. Por quê, irmão? Porque hoje eu sei que aquele meu primeiro batismo não valeu. Batismo, diga-se de passagem, realizado numa igreja batista, da Convenção Batista Brasileira. Por que não valeu, irmão? Porque hoje eu sei que naquela época eu não era crente.
Hoje que eu me converti de verdade, hoje que eu experimentei uma verdadeira conversão e desfruto agora de uma nova vida, hoje eu sei que quando eu desci ali naquelas águas, eu só tomei um banho, mas eu não era crente. Agora eu sou crente. Então eu quero ser batizado, porque agora que o batismo vai valer. Então tá bom. Então a nossa comunhão se dá com os crentes. E se é com os crentes, essa comunhão é com os crentes que estão no nosso arraial e os que não estão. Porque o Espírito Santo não está preso às nossas paredes. O Espírito Santo não está preso às nossas fronteiras. A igreja de Cristo vai além das nossas fronteiras. E se dizemos que temos comunhão com o Pai, então temos comunhão com todos os filhos e filhas do Pai, que estão nos nossos arraiais e os que não estão. Porque essa é a verdadeira igreja. Essa é a igreja que só Jesus conhece. Isso quer dizer que nós vamos receber toda e qualquer pessoa que há comunhão que se diz crente? Não, mas que depois de devido exame, comprovada a verdadeira fé, comprovada os frutos de uma nova vida, a essa pessoa podemos abrir os braços, podemos abrir as portas, podemos acolher e receber sim na comunhão da igreja de Jesus. Porque se não se cumpre em nós, aquela história que um sujeito foi para o céu, o anjo começou a mostrar o céu, e aí o sujeito viu um grupo à parte e perguntou, mas quem é aquele grupo ali à parte, cantando? Aí o anjo disse assim, aqueles são os batistas, mas fala baixo que eles pensam que só eles estão aqui. Então, irmãos, amemos e trabalhemos, zelemos pelo nome Batista, mas nos lembremos, a salvação e consequente comunhão está em apenas um nome. Um nome. Porque como disse o apóstolo Pedro, em nenhum outro nome há salvação, pois debaixo da terra nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e esse nome é Jesus. A nossa comunhão é com Deus Pai e com todos os filhos e filhas de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Com todos os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e selados com o seu Espírito. Essa é a nossa comunhão. Então, quando dizemos igreja somos nós, na comunhão, por meio de Cristo, com Deus Pai e todos os seus filhos. Agora, dizer que a igreja somos nós na comunhão, significa dizer que a nossa comunhão vai além das palavras. Que é fácil cantar, somos corpo, somos um. Mas a comunhão se expressa na ação, e na ação solidária. Veja que Tiago capítulo 2, 15 a 17, vai dizer assim, se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas, ou do alimento de cada dia, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Então seria a mesma coisa que chegar alguém, nos compartilhar o seu sofrer, a sua angústia, a sua necessidade. Nós podemos atender. A minha opinião é a seguinte, a igreja só não ajuda quando não pode. Mas quando pode, por que não ajudar? Qual o motivo para não ajudar? Qual o motivo para não estender as mãos? Então seria o mesmo que alguém do corpo compartilhar sua necessidade, nós dissemos, puxa irmão, que luta, hein? Mas fica tranquilo, a gente vai orar pelo irmão.
Eu vou escrever o seu nome no meu caderno de oração. Amém, ore. Mas se podemos suprir a necessidade, o que nos impede? Veja que a comunhão desses irmãos ia além de meras palavras. Verso de número 45, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, eles compartilhavam do que tinham com os que não tinham, e nisso se expressava comunhão. Algo que era movido e era manifestação do próprio Jesus que agora estava habitando neles e se movendo por meio deles. Porque não foi isso que fez Jesus deixar o céu e vir até nós? O seu desejo de que nós tivéssemos o que só Ele tinha, a vida. Foi como se Jesus olhasse para nós e dissesse: eu não tenho alegria completa enquanto eles não tiverem o que eu tenho. Vida. Então Jesus veio para nos dar vida, aquilo que só Ele tinha, e nós não tínhamos. Agora temos, porque Ele compartilhou do que tinha conosco. Porque quando a gente ama alguém, a nossa alegria só é verdadeiramente completa quando a gente vê esse alguém desfrutando do nosso bem. Quem é aqui que sente alegria em desfrutar de um prato maravilhoso, saboroso, olhando pelo buraquinho e vendo os filhos com fome? Não, a alegria é a gente pôr a mesa, chamar todo mundo e comermos juntos. Aí tem alegria. Aí a nossa alegria é completa. Então, dizer que a igreja somos nós na comunhão significa aqui, na nossa comunidade, nós compartilhamos do que temos com os que não têm. Sejam dons, sejam talentos, seja tempo, seja serviço, e quanto necessário, também os bens. Por isso que o João, ele vai dizer assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então a gente não tem alegria completa só de desfrutar do bem. A gente tem alegria completa quando a gente compartilha do bem. A alegria de um bem desfrutado sozinho é só uma alegria em parte. A alegria plena é desfrutar do bem conjuntamente. Essa é a alegria de Cristo em nós. E terceiro, irmãos, dizer que a igreja somos nós na comunhão, significa dizer que essa comunhão é visível. Não é platônica, não é virtual apenas. Você já deve ter ouvido essa expressão: irmãos, eu não vou poder estar aí no culto com vocês hoje, mas não se preocupe que espiritualmente eu vou estar. Isso quem disse uma vez foi Paulo, mas Paulo estava preso. Estava preso. Então ele ficava em oração pelos irmãos. Estou em espírito com vocês. Então é verdade que há momentos, há circunstâncias que podem nos impedir
de estarmos na comunhão do corpo de forma presente, mas convenhamos, não são muitas. E esses irmãos, eles tinham inclusive um acordo de estarem juntos, de perseverarem na comunhão presencial. E o versículo 46 aqui diz isso. Vai dizer assim: e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Por que eles podiam perseverar no comer juntos? Perseverar no aprender juntos? Perseverar no orar juntos? Perseverar no crescer juntos? Porque tinham um acordo de estarem juntos. A comunhão presente não resume a vida cristã, com certeza, mas é parte essencial dela. E por quê? Porque quando estamos juntos, crescemos à imagem de Jesus. Pastor, mas eu não posso ler a Bíblia, orar, louvar em casa? Pode e deve. Mas só em casa, você que escolhe os louvores ou os hinos, você é que escolhe o texto bíblico, você que escolhe a pregação, e se começar a não gostar, você muda para outra no YouTube. Ou seja, você se torna o seu próprio médico e o seu próprio advogado da alma. Você não aprende a conviver com o outro, ter paciência com o diferente, ser contrariado. Você não precisa aprender a ter paciência, você não precisa aprender a perdoar. E aí o seu crescimento à imagem de Cristo fica comprometido. Por isso que Hebreus 10, 25, o autor vai dizer: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. E quando estamos juntos, acredite, Deus derrama bênçãos especiais. Há bênçãos que Deus derrama apenas e exclusivamente quando estamos reunidos como igreja. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana, quando eles estavam reunidos, Tomé não estava. Tomé faltou no culto. Aí quando encontraram Tomé, a primeira coisa que eles queriam compartilhar com Tomé: vimos o Senhor ressuscitado. Ele ressuscitou, a gente estava lá com as portas fechadas, com medo dos judeus, orando. Daqui a pouco, quem está lá com a gente? Jesus. Visivelmente Jesus apareceu lá. Ah, não acredito. É verdade, Tomé? Não acredito não. Vocês deviam estar meio assim, emocionados demais, emocionalmente abalados. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo lá nas feridas. E aí passou 8 dias, porque na contagem dos judeus uma semana era 8 dias. Ele contava o próprio dia onde estava. Então, no próximo encontro da comunidade, aí o Tomé foi. Jesus apareceu e lhe repreendeu a incredulidade. A fé vai diminuindo, vai enfraquecendo, aos poucos, quase que de forma imperceptível, mas vai. Um outro exemplo foi quando o Senhor derramou o Espírito. Jesus havia dito para os discípulos ficarem em Jerusalém.
Era ali que o Espírito Santo ia ser derramado. Por isso, 50 dias após a Páscoa, no dia do Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos, veio do céu o sopro. Jesus cumpre a sua promessa e derrama o seu Espírito Santo. E todos são batizados no Espírito, selados. Nasce a igreja e os discípulos que não estavam em Jerusalém não recebem. Tanto é que quando começam a se dar os encontros entre os discípulos que estavam no dia do Pentecostes e os discípulos que não estavam, como diz lá em Atos capítulo 19, quando Paulo se encontra com discípulos que eram crentes em Cristo, mas só conheciam o batismo de João, eram discípulos de João que criam em Cristo, por isso não ouviu o aviso de Cristo para estar em Jerusalém, por isso eram crentes, mas não estiveram em Jerusalém, portanto não receberam o Espírito, então houve um período de transição da igreja, em que haviam crentes em Cristo ainda sem o Espírito. E era necessário então que os apóstolos orassem com imposição de mãos para que eles o recebessem. Então Jesus está aqui hoje no nosso meio e está derramando bênçãos espirituais sobre cada um de nós. Como corpo, como igreja dele. E nós sairemos aqui fortalecidos na nossa fé em Jesus. Por isso que o Salmo 133, 1 a 3 vai dizer: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Como o orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Então, irmãos, sabe por que isso aqui é possível? Não só isso aqui hoje, mas na semana, no dia a dia. Gente assim tão diferente, com origens distintas, com culturas diversas, estarem reunidos com um só propósito, como um só corpo, porque aquele que nos une é maior do que todas as nossas diferenças. Aquele que nos une é superior a tudo o que nos separa. É Ele que nos mantém unidos. Jesus é a razão da nossa comunhão. Por isso que a minha oração é que cada um de nós, e todos nós, permaneçamos unidos a Jesus. Porque enquanto estivermos e permanecermos unidos a Jesus, vamos permanecer unidos ao Pai de Jesus e aos irmãos e irmãs do nosso Senhor, a Igreja de Jesus Cristo. E, como diz Paulo, fazendo todo o esforço para mantermos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.